Vitor é professor da FATEC, é doutorando do PPGEL da UERJ e especialista em cartografia digital. Ele vai apresentar para vocês hoje sobre esses SIGs, novos modelos de cartografia na pesquisa no meio ambiente. Vitor, a palavra é toda sua. Muito obrigado. Obrigado, Thiago. Obrigado a todos da NatBio. Então, vocês estão com o projeto ampliando cada vez mais com essa nova marca, né? Esse novo símbolo, e trazendo aí a oportunidade de a gente apresentar um pouco também e fazer uma parceria interessante. Hoje eu vou conversar um pouquinho, né, em geral, sobre o que a cartografia digital está trazendo de diferente, de útil para a gente, aplicações, e fazer uma prática com vocês bem rápida. Quem tiver a oportunidade de baixar o programa, aqui eu vou mostrar o link, mostrar como baixa, instala, e puder acompanhar. Quem não puder, mais à frente pode estar acessando o vídeo, né, e tentar buscar esse passo a passo também com a gente, tá bom? Fazer uma apresentação aqui rápido com a minha tela. Se estiver ok, estiverem vendo a minha tela, puder avisar, por favor. Está tudo ok? Todos bem? Beleza. Sim, Vitor, sim, tá até vendo agora. Ok, então agora fazer um pouquinho, né, de uma breve introdução. Caramba, logo há pouco a gente estava trabalhando com mapas daquela cartografia de papel antiga, né? Aqui tem um exemplo desse mapa da região aqui costeira, a zona costeira do Brasil, principalmente, e com algumas características que a gente segue hoje em dia utilizando. Então, são parâmetros, desde a cartografia de papel, que o computador também tem que começar a entender isso, né? E começar a executar as ferramentas que permitam, por exemplo, a gente colocar aqui, ó, a rosa dos ventos, né? Ou a seta de norte corretamente no mapa. Então, como que a gente faz isso? O programa tem esse cálculo, né? Esse algoritmo já embutido no programa, e a gente tem passos para deixar isso certinho e bem localizado. Por exemplo, quem já trabalhou com banco de dados sabe a diversidade de sistemas de coordenadas, né? Então, como estão aqui as coordenadas no canto do mapa, qual é o tipo de projeção, qual é a correção do mundo irregular para o mundo plano do computador. E isso é muito executado, então, na ferramenta de geoprocessamento, mais conhecida como SIG, Sistema de Informação Geográfica. Então, mais abaixo aqui, ele tem até um quadrinho aqui que eu encontrei também no Google, e de uma pesquisa, sobre alguns mapas históricos, né? Então, a gente tem mapas aí de bem antes disso, mas são mapas já consagrados, impressos ou desenhados, né, vamos dizer, 1800, então muito feito de maneira mais artesanal do que como a gente faz hoje com grandes máquinas. Então a gente tem esse caminho todo da cartografia histórica, que também esse outro mapa mostra aqui, ó, mapa do Brasil internacional, com todas essas definições de como representa um rio mais importante para a região, como representa um rio um pouco menor, o relevo, como que isso é apresentado. E a cartografia é a grande base. Claro que a gente usa parâmetros geográficos, né, conhecimento geográfico, mas a cartografia é a grande mãe aí do geoprocessamento, principalmente quando a gente fala de um programa mais completo. Ah, mas eu mexo com o Google Earth Pro, ele é um sistema de informação geográfica, ele tem várias ferramentas já que permitem a gente trabalhar com dados geográficos, tá? Até gerar um dado geográfico, por exemplo, um ponto sobre um local que a gente conhece, fazer um polígono, mas ele não permite esse exemplinho aqui do canto à esquerda, que é a sobreposição de camadas. Você ter camadas de temas diferentes no mesmo espaço. Por exemplo, o município aqui do Rio de Janeiro, se eu tivesse camadas de relevo, hidrografia, uso e cobertura da terra, e fizesse um cálculo entre eles,
poderia gerar, por exemplo, um mapinha desse aqui de cores, de concentração, que ele em si vai permitir a gente saber o quê? Ah, por exemplo, onde está mais concentrado o problema ou menos concentrado o nosso problema, tá? Então, a gente tem essas diversas funções no SIG que a gente não encontra num programa mais simples, por exemplo, como o Google Earth Pro, e não encontra tão fácil, né, na elaboração de mapas de maneira mais artesanal, então mais manual, vamos dizer, né? Não artesanal, mas de uma maneira que não pudesse integrar tantos dados, a gente não teria tão complexa a análise depois disso. Por exemplo, a própria conservação ambiental. Então, a sobreposição de planos de informação, que são camadas dentro do programa, permite a gente fazer um cálculo entre esses planos de informação e indicar áreas prioritárias de conservação ou indicar áreas em que a gente tem mais problema de degradação ambiental, ou até de queimadas, né? O próprio banco de dados que a gente tem de algumas organizações, de instituições brasileiras, permitem a gente já obter informação. Então, como um final dessa introduçãozinha, antes da prática, é a gente diferenciar o que é o dado da informação. O dado é aquilo que a gente vai coletar em campo ou em bases secundárias, seja do IBGE, de algum órgão, e o dado secundário, a gente vai conseguir trabalhar ele de uma maneira tão bem integrada ao dado primário, que a gente gerar, tá? Esse dado primário, a gente pode integrar tudo desde que todos estejam com o mesmo sistema de coordenadas, o mesmo tipo de definição de projeção, a posição no planeta para todos os arquivos tem que ser a partir do mesmo modelo, tá? Mesmo passo a passo aí de projeção de coordenadas. E cada vez mais a gente vai trazer tecnologias no SIG. O SIG mais recente, ele vai trazer imagens de satélite. E a gente, desde imagens muito antigas, aí a gente tem na história de levantamento de satélites, até a grande geração a partir de 72, com o Landsat 1, liberando imagens gratuitamente, tá, para o planeta inteiro, e a gente já está seguindo aí para o Landsat 9, por exemplo, a ser lançado esse ano. O Brasil também já está na ponta do desenvolvimento de imagens de satélite com o Cibers 4A, em parceria com o grupo chinês. Então, o Cibers 4A é parceria Brasil e China, e são imagens gratuitas de muito boa resolução, que chega... Gente, a gente estoura o pixel de uma imagem, de foto, que a gente tire pelo celular, e vê lá o tamanho do detalhe que ele tem, né? Para um satélite, um pixel de 2 por 2 metros é muito bom detalhe, tá? Então, a gente consegue ver e avaliar, monitorar áreas a partir, por exemplo, de imagens do Cibers 4A e de outros satélites também gratuitos, já que o Iconos, QuickBird são satélites comerciais, o WorldView também. Então, a gente tem como adquirir imagens e trabalhar no SIG. E essa história, então, do SIG, ela passa também pela história da evolução do sensoriamento remoto, a evolução de todas as tecnologias associadas. O próprio GPS permite a gente trazer a localização apurada, né? Então, aqui, para a gente já seguir para a prática e cair um pouquinho na frente, a gente tem que ter como destaques na cabeça sempre. Tudo na mesma projeção ou sistema de coordenadas, né? Cuidar com a questão de escala dos dados e a escala de visualização de mapa, editar os nossos arquivos de forma adequada. E como que a gente faz isso? Aqui eu vou colocar o link bem simples, né? O link para vocês acessarem o SIG Livre, antes conhecido como QuantumGIS, hoje é o QGIS, né? E ele tem já versão em português aqui à direita, você pode mudar português Brasil e você conseguir baixar várias versões. Ó, essa aqui, versão, vou dar uma aumentadinha na tela, versão atual é a 3.16.3, lançada agora em janeiro.
Então, toda vez está saindo uma nova versão com atualizações, mas a gente sempre indica, vai trabalhar mesmo com o seu projeto, use a versão de longa duração, tá? Ela vai permitir a gente ter mais correções nas ferramentas, um português melhor traduzido, no caso do programa em português, entre outras correções aí, melhorias que o programa vai tendo com esse desenvolvimento. E ele pode ser executado diferente de alguns outros SIGs. O QGIS também é executável, além do Windows, em Mac, Linux e tem até uma ferramenta para Android já. Então, você no campo consegue ter um programa de QGIS, que é o QField, e marcar os seus pontos de análise, né? E visitar uns pontos que você já marcou e vendo esse posicionamento adequado. Por exemplo, agora eles já estão com o lançamento aí do QGIS 3.18. Então é outro em teste, outro que quem tem interesse de testar, eu indico também, mas para a nossa prática, vamos no seguro. Então aqui para baixo, baixar para Windows. Lembrando, se alguém for baixar para Mac ou Linux, clica aqui na abinha específica do sistema e ele vai ter a indicação do último lançamento e do lançamento de longa duração. No caso do Windows, tá? A gente vem aqui, pode pegar pelo instalador, porém eu já tenho o costume de pegar o arquivo de uma vez, o instalador, né? Então, esse instalador direto da ferramenta do QGIS, aqui seria o último lançamento, 3.16. A gente vai no de longa duração, que é mais estável, e no caso aqui do meu computador, 64 bits, clicando ele vai fazer o download. Como eu já fiz o download, o arquivo está aqui nessa minha pasta, tá? Então, eu puxei aqui para a pasta do projeto e, ao executar, eu vou até a última parte aqui da instalação. Só você dar um sim aqui, liberar para ele executar como administrador. Ele, no caso aqui, vai falar que já está no meu sistema, tá? Mas você vai seguindo, dando OK, próximo, e sem se preocupar, desde que você queira manter essa pasta, pode manter ela à frente e pode ir próximo, próximo, próximo até concluir, que ele vai fazer uma instalação rápida, mais ou menos 5, 10 minutos, ele instala o programa e cria uma pasta lá na área de trabalho, a que eu trouxe aqui para o grupo do SIG, que ó, em QGIS 3.10, beleza, 3.10, essa versão que a gente baixou é o 3.10.14, ele vai ter dentro dele um SIG mais histórico, vamos dizer, um dos primeiros SIGs aí de desenvolvimento de grandes tecnologias e ferramentas, que é o SagaGIS. O SagaGIS já é um SIG praticamente completo. Ele já tem ferramentas que trabalham tanto com vetor como com imagens. Tá? Então, vetor, ponto, linha ou polígono, principalmente, né? E imagens, a gente lembrar que pode ser apresentada e entendida como um conjunto de pixels, aqueles pixels das nossas fotografias. Então, o SagaGIS é uma ferramenta muito útil, já tem vários projetos que fazem todo o trabalho em SagaGIS. Tem projetos que trabalham muito com esse GRASS. O que é esse GRASS? Também é um outro SIG. E esses dois, tanto o GRASS como o Saga, podem ser executados dentro do QGIS. Tá? Então, o próprio QGIS, eu vou abrir ele normal, QGIS Desktop, ele que é o executável principal. Ah, mas eu quero trabalhar com o GRASS também. Aí você executaria esse programa, e se você quer trabalhar só com o Saga, iria nesse programa, tá? Ele fica em segundo plano rodando, depois ele abre o programa assim, e a gente tem a tela um pouco mais reduzida do que esses menus, tá, gente? Aqui. Esses menus a mais, por exemplo, HCM, MQGIS, SCP, são complementos que eu fui instalando no programa. Então, mesmo tendo reinstalado agora o QGIS, ele buscou os complementos que eu tinha guardado antes. Então, aqui algumas ferramentas vai estar a mais do que quem instalar agora, né? E a gente vai trazer novos complementos. Por quê? A minha tela é em branco. Aqui ela não aparece que nem o Google Earth Pro, que é a imagem já direto. Então, eu tenho que buscar camadas para trazer para o meu projeto. Que camadas são essas? Vou lá em complementos, na barra de ferramentas aqui, menus, perdão,
no menu complementos, gerenciar e instalar complementos, você vai ter uma lista aqui em tudo de todos os complementos disponíveis para instalação no QGIS. Então, qualquer coisa que você escrever aqui, por exemplo, 3D, você tem várias ferramentas em 3D para rodar no QGIS. Vamos lá para a nossa parte, que é o de mapas. Quero abrir imagens do Google Earth. Então, tem esse complemento e ele facilmente adiciona mapas base. São aquelas imagens de satélite de fundo que podem ter temas diferentes, podem ser da própria visão em cores reais, como pode ser do relevo ou outras visualizações, tá? No meu caso, ele já está instalado. Aqui embaixo ele aparece como reinstalar. No caso de quem não tem ainda, clicaria aqui em instalar complemento. Logo que instalado, ele ficará nessa lista aqui de instalados, ó. Ele vai estar aqui nessa lista. Se ele não estiver funcionando para você, ele está aqui desabilitado. Então, venha no instalados, force a habilitação dele aqui, habilitou, beleza, fechou, ele está funcionando já. E a gente pode acessar pelo menu Web. Web, a gente vindo em Quick Map Services, vocês inicialmente não vão ter tantas opções assim, vai ter uns 3 ou 4 aqui, tá? Muito poucos. Então a gente vem lá em Settings, aqui embaixo, no Quick Map Services, para o quê? A gente atualizar aqui em mais serviços, traduzindo, né? Mais serviços, você busca aqui o clique em pegar esse pacote mais completo de mapas. Clicou nele e salvou, você vai ter uma lista como essa minha aqui de mapas base para o seu projeto. Mapas base, a gente vai lá, por exemplo, quero o Google Satélite. Quero ver o Google Satélite aqui no QGIS, já tenho ele guardado. E a ideia hoje é a gente fazer uma coisa muito básica, tá? Pegar uma área um pouco conhecida, vou buscar aqui a parte aqui próxima onde eu resido, aqui no Aterro do Flamengo, tem os campos de futebol, aqui próximo da Marina da Glória, né? Então, os campos de futebol, e vamos supor que eu queira fazer 3 pontos de amostra aqui do meu estudo. Um ponto nesse campo, um ponto aqui na praia do Flamengo e um ponto lá no finalzinho, onde temos a divisão entre os bairros do Flamengo e Botafogo no Monumento Estácio de Sá. Beleza, quero fazer esses 3 pontos e criar já um arquivo vetorial deles. Então, um arquivo com esses 3 pontos. Beleza, então como eu vou fazer isso? Vou ter que trazer do Google Earth Pro? Poderia trazer do Google Earth Pro, mas não é necessário, porque a gente já tem a imagem de satélite e a gente pode criar aqui no menu camada, criar nova camada, e tem vários tipos aí. Sempre lembrar que o vetor, por exemplo, ele pode ser um tipo shapefile, que é o tipo mais comum, que veio lá da Edge, né? A mesma empresa que elaborou o ArcGIS, mas que funciona já agora em praticamente todos os SIGs. Mas também tem o GeoPackage e outras extensões como KML do Google Earth Pro. Tudo isso é vetor, tá? Então, nova camada shapefile que a gente vai criar. Qual o nome do arquivo? Eu quero fazer um arquivo de amostras. Então, vou clicar lá no canto, beleza, e vou trazer uma pasta para o nosso projeto. Ó, projetos, beleza. Na Antibel Palestra de hoje, eu vou colocar aqui que é meu arquivo de amostras. Então, escreveu amostras, deu Enter, ele está com amostras.shape, que a gente definiu lá, que seria um shapefile. Qual a codificação? É como os caracteres podem ser escritos e apresentados ali, né? Se, por exemplo, vier um arquivo uma língua que tem caracteres diferentes do nosso, então, para ele ser exibido, ele tem que estar na codificação correta aqui desse arquivo. Então, nesse caso do português nosso, tem o cedilha, né, os acentos, a codificação UTF-8 é a principal. Existem outras também, como a CP 1252, Windows 1252 e algumas outras no caso de um arquivo está dando erro, tá? Mas o TF-8 vai atender a gente. Tipo de geometria, aqui você vai definir o que você quer criar. Quero criar um ponto, então cada ponto vai ter uma característica separada, multiponto.
que eles vão ter a característica misturada, tá? É um pouco mais específico aqui. A linha, que você vai clicando de ponto vértice em vértice dessa linha, melhor dizendo, e clicar com o botão direito no final para ele fechar a linha. E o polígono, a mesma ideia da linha. Clicar de vértice em vértice até você clicar com o botão direito e fechar o polígono. Aqui a gente quer de pontos. Qual o nome do nosso ponto, tá? Então eu quero duas coisas para o nosso ponto. Quero o nome dele, o local, ou a gente pode dar como nome. Qual é o tipo desse campo, ou coluna, como se fosse do Excel. A gente vai ter várias colunas. Quais colunas que a gente quer ter? A primeira é essa ID aqui de baixo, que é obrigatório. Cada um vai ter um ID, tá? É um código que vai diferenciar um ponto do outro. Mas, além disso, ele pode ter outros dados, como nome, local, que é um dado de texto, quantos caracteres eu quero ter nesse campo, 80 vai atender, e eu venho adicionar o campo lista. E para uma prática, para a gente ter uns números também, eu pensei algo bem rapidinho, de a gente pensar quantas árvores tem em cada visualização nossa. Qual o tipo? Então, vai deixar de ser o dado de texto para número inteiro, não vai ter meia árvore, né? E não é uma data. Então, cada campo aqui a gente vai poder escolher o tipo, tá? Número inteiro, quantos caracteres, também 10 não vai chegar a isso. E a gente vai criar um arquivo vetorial só desses 3 campos aí de preenchimento. Criei o arquivo, deu OK, ele fica lá, ó, amostras, na nossa lista de camadas à esquerda. Beleza, então agora como que eu vou criar um ponto aqui? Tem que habilitar uma edição, tá vendo o lapisinho amarelo aqui? Alternar edição, ou com o botão direito sobre a camada. A gente vem em alternar edição e esse lápis fica afundado aqui, tá? Marcou esse lápis, logo ao lado a gente tem as pegadinhas, ó, adicionar ponto. Beleza. Então, eu já pensei em fazer esse primeiro ponto como exemplo aqui nesse campo de futebol, que é o primeiro campo de sentido centro, zona sul, e colocar aqui embaixo, olha que interessante da cartografia, lá a coordenada, ó, onde eu passo o mouse, ele vai atualizando aqui a nossa coordenada no sistema que ele está definido para o projeto, a gente vai rever isso aqui, tá? E aqui, qual é a escala que a gente está visualizando? Eu quero fazer um ponto vendo só 1/50, por exemplo. Então, eu não vou ver quase nada. Vou ver a marca de pênalti ali do campo só, tá? Então, nessa marca de pênalti aqui, eu vou marcar o meu primeiro ponto aqui, ó, perdão, essa ferramenta adicionar ponto, hein? Clicou aqui nela, qual vai ser o ID? É sequencial. Primeiro 1, local, primeiro campo de futebol. Beleza. Quantas árvores eu estou vendo nessa visualização? 0. Criou um ponto lá, ó. Campo de futebol tem o meu pontinho roxo. Beleza. Qual é o nosso segundo ponto? Vamos lá para a praia, como a gente falou aqui no meio da Praia do Flamengo. Eu vou procurar depois dos campos, aqui esse cantão da praia. Aqui. Quase Botafogo lá. Vou criar também um ponto na mesma escala para eu ver os mesmos detalhes. Aqui eu vou trazer um pouquinho para o lado para que a gente consiga ver num zoom um pouquinho mais afastado. Vamos supor que aqui, tá, no cantinho aqui da praia, eu vejo na minha imagem que aqui próximo tem pelo menos uma árvore. Tá? Vou colocar aqui bem próximo e na minha tela de visualização eu vou clicar e criar nesse ponto de amostra. Meu local vai ser praia e as árvores eu vou supondo aqui que a gente tenha uma árvore ali. Beleza? Temos o segundo ponto. Se eu vier com o botão direito em amostras e mandar ele aproximar para a camada, ele vai mostrar toda a tela onde está o primeiro ponto e o segundo ponto lá embaixo. Beleza. Então, temos aqui mais um ponto a criar. Qual é esse último ponto? A divisão lá de bairros. Então, ainda está sempre selecionar de volta aqui ó, a camada que a gente está trabalhando. Não só deixar ela marcada aqui, mas selecionada em azul. E com o lápis marcado, a gente cria um novo terceiro ponto aqui no monumento, ID3, monumento Estácio de Sá. Beleza.
Árvores que eu estou vendo aqui, vamos lá ver melhor, 1:50 que a gente tem que ter, ó. Se eu colocar nele 1:50 também, eu não vou ver árvore nenhuma aqui em volta, ó, nem próximo, nem no entorno, então eu vou dizer que aqui é 0 também, beleza? Nesse zoom, né, lembrando, se eu for amostrar com mais um zoom mais afastado, a gente teria um aglomerado aqui de árvores. Então, temos os 3 pontos aí. Esse passo, até aqui, esse passo está bem descrito aqui, né, nesse passo a passo, que também eu posso disponibilizar para vocês, da instalação do próprio complemento, da parte da instalação antes do QGIS e dessa parte da tela da imagem, e amostrando e criando aí os pontos, tá? Em 1:50. Toda esse print screen também aqui da tela, da parte. E aqui eu pensei em 2 coisinhas para a gente usar. Lembrando que isso pode ser utilizado para você ir a campo, fazer o monitoramento, fazer levantamento de dados, onde você fez análise de água, você criar os pontos e criar colunas, por exemplo, do dia 1 de monitoramento, dia 2, dia 3, dia 4, e ir cada vez mais atualizando o seu banco de dados. Porque esse arquivo aqui, amostras, agora ele fica como uma tabela, ó. A gente abre com o botão direito, clicando em cima dele, e vindo a abrir tabela de atributos, agora a gente tem uma tabela como se fosse Excel, que permite a gente, desde habilitado o lápis, a gente mudar qualquer valor aqui, por exemplo, a gente calcular algo. Aqui, à direita, a gente tem abrir calculadora de campo. E essa calculadora de campo, por exemplo, deixa a gente calcular distância, área, latitude e longitude, como a gente vai fazer agora, tá? Primeiro, lembrar de desabilitar o lápis, para que a gente salve esses dados, a gente fica com o arquivo realmente definido com esses valores, tá? E a gente conhecer um pouquinho aqui desses metadados. Vem aqui em propriedades, clica com o botão direito na amostra, propriedades, e aqui a gente vai chegar lá em amostras, ver em fonte qual é o nosso sistema de coordenadas, Sirgas 2000 em graus, tá? Então, tem vários sistemas de coordenadas, né? A gente viu isso um pouquinho já em geografia, mas que a gente tem que cuidar em relação ao uso de dados em graus ou em metros. E isso vai ficar aí para o nosso próximo encontro, a gente vê mais detalhes, mas aqui na tabela de atributos, a gente pode criar com essa calculadora de campo o quê? Um novo campo. Qual o nome do novo campo? Latitude, por exemplo. Eu quero o que para ele? Número decimal de latitude. Quantos caracteres pode ter? Qual a quantidade de casas decimais? Tá? Aqui os 2 que a gente pode setar. E aqui na expressão a gente pode vir simplesmente em geometria e mandar ele calcular aqui para a gente, latitude é o y, cifrãozinho y, para ele dar a coordenada y aqui para a gente. E dá ok. Ele vai trazer lá latitude para a gente desses pontos criados. Eu quero a longitude, mesma coisa. Abriu calculadora de campo aqui nesse parece um joguinho, aquele de bolinhas antigo, né? E vamos aqui em longitude, beleza? Longitude, número também, a gente vai colocar decimal real e vamos ver aqui em geometria, em vez agora do y, vamos no x. E o nosso x, clicando 2 vezes, ele vai preencher aqui na esquerda, vai mostrar uma prévia da saída, e a gente tem então o nosso dado já de campo de amostras, desabilitando o lápis para a gente salvar as alterações, a gente consegue pegar esse arquivo e também trabalhar ele em outros programas, por exemplo, tá? Uma coisa é a gente mudar aqui nele em propriedades, a própria simbologia, alterar como um símbolo simples para todos iguais, ó, símbolo simples, todos os pontos vão ficar com a mesma cara. Eu vou colocar essa forma aqui e vou mais uma vez aproximar para a camada lá para ver os 3, ó. Os 3 pontos lá bem marcados, beleza. Agora, se eu quiser saber pelo graduado, eu quero saber que onde tiver mais árvore, no nosso caso só tem um lugar que tem uma árvore, né? Mas onde tiver mais árvore, eu quero que venha aqui, ó, em graduado, valor árvores, e o gradiente de cores me mostra onde tem mais árvore, fica mais verde o ponto.
tá? Então, a gente manda classificar e a gente pode classificar de acordo com vários classificadores e quantidade de classes, mas isso já vai mostrar, então, por exemplo, branco, os zeros e o 1 aqui como verde, tá? E, por fim, para a gente ter uma noção que o SIG ele tem a interoperabilidade. O que é isso? Um programa consegue trabalhar com arquivos gerados no outro programa, e a gente consegue converter de um programa para o outro, a extensão que rode no programa, extensão que rode no outro. Então, aqui do QGIS, a gente pode vir no botão direito em amostras, mais uma vez, e exportar feições como... Quero exportar o quê? Não como shapefile, porque o Google Earth Pro não abre, mas como o KML. Ah, e se eu quiser trazer para o meu GPS, tem como? Tem. Olha o GPX aqui, ó. Você pode exportar como arquivo GPX, mas vamos exportar como KML. E aí, por fim, o nosso arquivo aqui de amostras, mesmo nome, porque ele vai ficar a extensão KML, mesmo sistema de coordenadas. Deu OK, a gente já pode ver que o próprio QGIS abre um KML, ó. Ele está aqui guardado para a gente. E aí, o nosso arquivo lá na pasta do projeto, a gente vem nele simplesmente e consegue aí abrir no Google Earth Pro, que ele vai apresentar para a gente uma aproximação, tá? Tem outros pontos de outros projetos aqui, mas os 3 pontos criados no QGIS trazem para a gente também a localização, claro que não a simbologia, né, lá do QGIS, nesse caso a gente não exportou simbologia, mas o posicionamento de cada um, que quando a gente clica neles, tem todos os dados que a gente trouxe na tabela de atributos, desde o nome do local, árvores, latitude e longitude. Um pouquinho corrido, mas acredito que seguindo esses passos, né, a gente consiga utilizar essas ferramentas para diversos fins, não só com pontos, tá, pessoal? Lembrando que aqui a gente tem também possibilidade de gerar polígonos, linhas, e também mais à frente a gente conversar em outros momentos sobre o sensoriamento remoto em SIG, tá bom? Alguma dúvida? Alguma coisa que ficou claro? Vou tirar aqui meu... Oi, Vitor. Muito boa essa Opa. palestra, agradeço mesmo, tá? Tivemos algumas dúvidas que foram sanadas durante a sua própria explicação, por exemplo, sobre o tratamento de dados, se explicou sobre a forma, da importância né, da manutenção clássica da cartografia em certos aspectos, do estudo da escala, do entendimento, né, do como esse dado tem que ser mostrado e trabalhado. E a gente aqui agradece, da Natibio agradece você por tudo que você está fazendo e ajudou a gente, tá bom? Beleza, obrigado.